meio à pandemia, mais uma vez, longas filas se formaram em várias agências da Caixa Econômica Federal em diferentes regiões do Rio para tentar sacar os R$ 600 do auxílio emergencial. As filas na porta das agências da Caixa Econômica Federal começaram ainda na noite deste domingo. E na manhã de hoje davam voltas nos quarteirões. Assim foi o primeiro dia do saque do auxílio emergencial de R$ 600. Libera logo o dinheiro do povo, que o povo está precisando. No calçadão de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, as pessoas ficaram aglomeradas. Muitas nem usavam máscaras. Em Campo Grande, na mesma região, a fila para atendimento no caixa eletrônico se misturava com a que permitia o acesso à agência. O saque em dinheiro do auxílio do governo federal é para quem optou pela poupança social digital. Para sacar, não é preciso usar cartão. Os depósitos foram efetuados para quem não recebe o Bolsa Família ou não tem contas em outros bancos. Mas não é todo mundo que deve vir para as agências. É preciso prestar atenção no calendário dos saques feito de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Nesta segunda-feira, puderam sacar os que fazem aniversário em janeiro e fevereiro. A divisão vai até o dia 5 de maio. Mas ter acesso ao dinheiro não foi tão fácil. Além de ter passado a noite na porta do banco, a Sandra descobriu já dentro da agência, em Realengo, na Zona Oeste, que precisava de um código gerado pelo aplicativo do banco. Mas não conseguiu. Eu estou aqui tentando o dia inteiro, até essa hora, tentando o código e não consigo. Pelo código que eu consigo ter acesso. Se eu for para casa e eu calhar na minha casa, conseguir entrar o código, eu tenho 2 horas para me chegar aqui e receber. Senão eu não recebo. Os correntistas da Caixa, do Banco do Brasil e de outros bancos privados não precisam seguir o calendário e podem sacar normalmente nos caixas eletrônicos, assim que o pagamento for aprovado. E depois da capital, Nova Iguaçu e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, são as cidades que registram mais casos confirmados e mortes por coronavírus. Mas por lá, as medidas de isolamento não estão sendo respeitadas. As imagens que parecem de um dia comum não são antigas, mas de hoje, no centro de Duque de Caxias. Isolamento social? Preocupada, né? Principalmente aqui, que é um município que está com muitos casos do vírus. E aí a gente ainda observa que algumas pessoas estão sem máscara, o que é pior ainda, né? A concentração de pessoas foi intensificada com o primeiro dia de saque do auxílio emergencial do governo nas agências da Caixa e nas lotéricas. A cidade foi uma das últimas da região metropolitana a restringir o funcionamento das lojas. O prefeito Washington Reis, que no início fez um vídeo defendendo a abertura das igrejas e dizendo que a cura viria delas, foi infectado e chegou a ser internado na UTI de um hospital particular. Mesmo com grande parte do comércio fechada, há ainda muita gente circulando pelas ruas. E nos estabelecimentos com filas para entrar, a distância entre as pessoas não é respeitada. E em algumas lojas, a aglomeração também acontece da porta para dentro. Mesmo com 5% da população estadual, Duque de Caxias registra 10% das mortes por Covid-19 no Rio de Janeiro. Em todo o estado, desde o dia 5 de abril, o número de óbitos cresceu 10 vezes. Já na cidade, cresceu 20 vezes. No fim de semana, imagens de corpos no corredor do Hospital Moacir do Carmo, referência em tratamento dos pacientes com coronavírus, chocaram o país. As imagens gravadas no sábado no Hospital Municipal Moacir do Carmo foram divulgadas pela própria prefeitura, que responsabiliza a demora nos serviços funerários feitos por uma empresa privada. Segundo a administração municipal, no domingo, o problema na unidade já estava resolvido. Com cansaço e falta de ar, Carlos chegava de manhã para fazer uma tomografia do pulmão. Desesperado, tem 5 dias que eu não durmo porque não podia vir no médico, aí onde tive que vir porque eu estava com muita fobia. Aí eu vim, aí não consegui mandar ela voltar hoje para fazer a tomografia. Em outras cidades da região, o fluxo de pessoas também é intenso. Em Nova Iguaçu, muitas lojas insistem em desafiar a proibição de funcionamento. A cidade é a segunda em número de casos e a terceira em quantidade de mortos pela doença no estado. E hoje, a Prefeitura de Belfor Roxo determinou o uso obrigatório de máscaras nos transportes e nas repartições públicas do município. A medida passa a valer a partir de quarta-feira e a Prefeitura pede ainda que as pessoas usem as máscaras em seus deslocamentos pelas ruas.
E os hospitais do Rio começaram a receber contêineres frigoríficos para aumentar a capacidade do necrotério e armazenar os corpos de pacientes que morreram de coronavírus. Vamos ao vivo falar com a repórter Natasha Franco, que tem as informações. Oi, Natasha, boa noite para você. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. O Hospital Ronaldo Gazola, que fica em Acari, na zona norte do Rio de Janeiro, e é referência no tratamento para a Covid-19, já tem 2 containers. Agora, o Souza Aguiar, no centro do Rio, e também o Hospital Evandro Freire, que fica na Ilha do Governador, na zona norte, vão receber esses containers. A ideia é que os corpos das pessoas que morreram com suspeita ou com confirmação do Covid-19 fiquem nesses containers até que as pessoas consigam resolver a burocracia do enterro. É uma medida da Prefeitura para evitar a superlotação dos necrotérios das unidades. Aqui no Hospital Rocha Maia, onde nós estamos na frente, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, houve uma reclamação, uma denúncia feita por diversos funcionários de que não havia equipamento de proteção individual para conseguir lidar com os cadáveres aqui da unidade. A unidade afirmou que não há falta de equipamento de proteção individual. Mesmo assim, os funcionários denunciaram que um corpo demorou mais de um dia para conseguir ser retirado, porque não conseguiam fazer isso com segurança para os funcionários. A unidade pediu desculpa pela demora da retirada do corpo, mas não informou o porquê dessa demora. Yasmin. Tá certo. Obrigada, Natasha. E a seguir a gente fala dos meios de transporte que continuam com grande movimentação e aglomerações. Apesar da determinação de quarentena, os meios de transporte no Rio continuam com grande movimentação e aglomerações. Nos trens, os passageiros reclamam de lotação e demora nos intervalos, enquanto nos ônibus há muita gente sem máscara e qualquer proteção. O risco da contaminação pelo coronavírus fez muitos cariocas andarem com um novo acessório no rosto. Mas nem todo mundo parece ter entendido a importância do uso das máscaras, mesmo com a obrigatoriedade nas ruas da capital fluminense. Nos transportes públicos não foi preciso muito tempo para ver passageiros descumprindo a regra. Na Praça 15, centro do Rio, algumas pessoas entraram na estação das Barcas sem a máscara. Nos ônibus, a situação se repete. Mais gente embarcou sem a proteção. A situação piora quando os passageiros ficam aglomerados. Os usuários reclamam que o tempo de espera pelos transportes públicos está maior. Isso faz com que um grande número de pessoas se concentre e entre de uma só vez para começar a viagem. A Silvia sai de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e usa o trem para chegar ao trabalho, no Rio Comprido, na Zona Norte. A técnica em enfermagem afirma que, em algumas ocasiões, peca com posição cheia, o que torna difícil manter o distanciamento das demais pessoas. Geralmente venho cheio, a distância não tem sido a recomendada e, assim, poucas pessoas mesmo estão respeitando o uso da máscara. Na estação da Praça 15, uma multidão aguarda para entrar nas barcas em direção a Niterói. Em nota, a CCR Barcas informou que tomou algumas medidas para evitar aglomerações, como o bloqueio das estações assim que o número de passageiros chega à quantidade de assentos na embarcação. E ressaltou que os funcionários fazem a desinfecção das estações constantemente. Sobre os trens, a Supervia disse que antecipou o início da operação e dos horários de pico dos ramais de Japeri e de Saracuruna. A concessionária também afirmou que tenta conscientizar as pessoas para que não peguem composições cheias e aguardem a próxima. E o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, fez um novo apelo para que a população fique em casa num vídeo divulgado nas redes sociais. Crivella falou ainda do uso das máscaras. Vamos ouvir. A máscara não é um passaporte para a gente sair. Não, é a proteção daqueles que têm obrigação de sair por atividades essenciais da economia ou porque estão fazendo tratamento de médico ou coisas do tipo. Nós estamos num momento delicado, porque cresce o número de infectados, de internações, de UTI e óbito. Então é muito importante que as pessoas fiquem em casa.
E em Volta Redonda, no sul do estado, muita gente está deixando o isolamento social de lado e indo para as ruas. E a cidade já confirma 11 mortes por coronavírus. Dezenas de pessoas aglomeradas em uma praça e uma festa dispersada pela polícia militar em plena pandemia. A cena foi flagrada em Volta Redonda na noite de domingo. Nesta manhã, filas imensas nas portas dos bancos, trânsito movimentado e muita gente andando nas ruas. Aos poucos, o isolamento social em Volta Redonda vai sendo quebrado. O levantamento da Secretaria de Saúde aponta que 60% da população seguiu à risca o isolamento social nas primeiras semanas de restrições. Uma realidade bem diferente da que a gente vê hoje. Mas essa adesão lá no início foi determinante para proteger os idosos. A maioria das vítimas da Covid-19 na cidade tem menos de 42 anos e teve um quadro leve da doença. Para esse especialista, a situação ainda exige cuidado e o isolamento social é a melhor forma de prevenção. A volta das aglomerações antes da hora pode comprometer o controle da doença. Essas medidas de isolamento social, elas precisam ser mantidas, elas têm que ser continuadas, apesar de tudo de negativo que elas trazem para o nosso dia a dia, para reduzir o número de mortes associadas à Covid-19. O Valdeir é uma das pessoas que está voltando a sair de casa. Ele conta que chegou a seguir o isolamento, mas depois de mais de um mês com a renda comprometida, precisou voltar às ruas para tentar trabalhar. Se não girar, o que é que nós vamos ser amanhã? Qual é o futuro nosso amanhã? Todo mundo demitido, todo mundo passando fome, a violência vai explodir, né? Com certeza. Vai ser muito difícil. E um gato do mato pequeno ameaçado de extinção foi flagrado na Reserva Biológica Estadual de Araras, em Petrópolis, na região serrana do Rio. Uma armadilha fotográfica instalada na unidade de conservação fez a imagem no dia 16 de abril. O INEA acredita que o registro só foi possível devido à quarentena provocada pelo coronavírus, que contribui para o aparecimento de animais silvestres. E a seguir, a gente fala dos diferentes tipos de testes realizados para detectar o coronavírus. Diante da intenção do governo federal de fazer a testagem em massa da população para o coronavírus, surgem muitas dúvidas. Será que realmente esses testes são confiáveis? E qual deles é o mais eficiente? A Mariana Procópio conta pra gente. O exame mais seguro para diagnosticar o coronavírus é aquele feito a partir da amostra retirada do nariz e da boca do paciente. É o chamado PCR, que tem margem de acerto superior a 80% se for aplicado corretamente e durante a infecção. Ele começa a ser positivado a partir do primeiro dia de sintoma, tá? E ele normalmente fica positivo até o 14º, em média, e vai negativando ao longo dos dias. Tem muita gente que persiste, tem casos até com 40 dias após a infecção com PCR positivo. Apesar de ser o mais preciso, a realização do PCR depende de equipamentos e materiais importados que estão em falta. Por isso, a estratégia aqui em outros países tem sido apostar nos testes rápidos, feitos a partir de amostras de sangue do paciente. Nesta terça-feira, a Anvisa decide se vai liberar a venda de kits nas farmácias brasileiras. Na teoria, os testes são capazes de apontar se a pessoa está ou se já foi infectada ao analisar anticorpos que defendem o organismo. Por isso, o ideal é fazer o exame pelo menos uma semana depois do início dos sintomas, para que o corpo tenha tempo de produzir anticorpos. Mesmo assim, muitos desses testes têm tido alto índice de erros. A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica enviou ofício à Anvisa, demonstrando preocupação com a medida. Falou 50%, até para o teste rápido está até adequado. O problema é quando passa disso, 70%, 80%. Falso negativo aí é triste, né? Aí praticamente o desempenho é pífio, né? E o assunto agora é educação. A Clara Nery está ao vivo para falar sobre a situação das aulas à distância. Oi, Clara, boa noite para você. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Isso porque essa é uma nova decisão. A Secretaria Estadual de Educação teve uma nova vitória na Justiça para manter o ensino à distância durante esse período de pandemia da Covid-19 em toda a rede estadual de educação. Isso porque o Sindicato de Profissionais de Educação do Estado, junto com o Ministério Público Estadual, moveram uma ação civil pública com pedido de liminar na semana passada para a suspensão desse tipo de atividades. Segundo eles, estudantes
famílias de classes sociais mais desfavorecidas e estudantes com algum tipo de deficiência poderiam ser prejudicados por não ter, por exemplo, acesso à internet. No entanto, a mesma juíza Regina de Castro Lima, da 6ª Vara de Fazenda Pública, que tratou do assunto e deu a mesma decisão contra esse pedido do Ministério Público. Essa decisão, como eu disse, saiu há pouco tempo. A Justiça indeferiu esse pedido do Ministério Público Estadual e, mais uma vez, foi favorável à manutenção da educação remota. Então, a educação à distância, através de aulas online, vão continuar em toda a rede estadual de educação, pelo menos até o final dessa quarentena. Então, essa é uma notícia importante, principalmente aos estudantes da rede de educação e a esses profissionais, Yasmin. Obrigada, Clara. E agora é hora de saber como fica a previsão do tempo para o começo da semana com a Desirê Brant da Somar Meteorologia. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Aquele bloqueio atmosférico aos poucos perde sua força, voltou a chover no sul do Brasil, só que essa chuva ainda não alcança a região sudeste do país. Então hoje e os próximos dias vão continuar com tempo seco, inclusive no Rio de Janeiro, onde até o comecinho do mês de maio dificilmente irá chover. Agora vamos às temperaturas. No Rio de Janeiro, a terça-feira vai ser um dia de sol e calor à tarde. O dia poderá começar com nevoeiros, mas assim que o sol aparece, eles se dissipam e a temperatura vai chegar aos 30 graus. Na região de Paraty, o dia começa com 19 graus e à tarde a máxima chega aos 27. Cabo Frio também terá máxima de 27 graus e Teresópolis vai amanhecer com um friozinho de 12 graus e à tarde vai fazer 25 graus. E a seguir, consumidores reclamam da alta dos preços nos supermercados. Durante o isolamento social, um dos poucos lugares onde os cariocas podem ir é o supermercado. Mas digamos que essa visita não tem sido tão agradável assim. É que muitos estão reclamando da alta dos preços. O cenário pelas ruas da cidade continua assim. Menos carros e pessoas circulando. E mesmo com o comércio praticamente todo fechado, os mercados, que são considerados serviços essenciais e permanecem abertos, agora são motivo de preocupação para muita gente e para o Procon. É que consumidores relatam aumento nos preços dos produtos durante esse período de quarentena. Algumas coisas aumentaram. O alho, a cebola, a cenoura, a batata são alimentos que eu tenho comprado bastante e esses ficaram bem caros. De acordo com a Abras, Associação Brasileira de Supermercados, fornecedores praticaram aumentos abusivos. E por isso foi assinado com a Secretaria Nacional do Consumidor um tratado para realizar o acompanhamento dos valores cobrados e evitar alta dos preços. O acordo terá validade por 60 dias, podendo ser prorrogado e não vai gerar custos para nenhuma das partes. A Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro explica que vários fatores têm forte influência direta no preço praticado nas gôndolas dos supermercados. É preciso levar em conta a matéria-prima utilizada, o transporte e o sistema de logística do material, a procura pelo produto, mudanças climáticas e, somado a isso tudo, a disparada do dólar. Ainda segundo a Acerj, com muitos consumidores disputando produtos nas prateleiras, é esperado um aumento nos preços de todas as mercadorias, pois há elevação no valor dos insumos, do transporte e da produção. O órgão também afirma que os supermercados não fazem parte da cadeia de produção e que, por isso, recebem os produtos já com os custos de todo o processo. O Jornal do Rio fica por aqui e você fica agora com o Jornal da Band. Nós voltamos a nos encontrar amanhã às 10 para as 7 da noite. Eu te espero.